entrando, vai se, vai se achegando, né? Bom, primeiro eu queria dar bom dia, agradecer a presença aqui de todas e todos. Eu sou a Fabiola. Hoje eu vou, né, me apresentar aqui. Eu não sei se todos me conhecem, mas hoje eu estou como gerente de relacionamento com o cliente na Kimberly Clark, e esse ano fui convidada e recebi esse convite para presidir esse comitê, então estou muito feliz aqui pela oportunidade. Mas a Betânia, né, que também já estava aqui à frente com vocês, continua nessa missão junto comigo, e a Renata também, elas anteriormente já estavam nessa liderança. Então, esse ano nós três aí temos essa missão de liderar esse comitê. Mas assim, eu sempre digo que o comitê ele é de todos e quanto mais pessoas fazem parte dele, eu acho que mais rica as discussões e as trocas. Então, queria, né, contar com vocês aqui com a participação, porque eu acho que vocês é que vão ajudar, né, a gente a enriquecer o comitê aí com todas as questões. Aí acho que tem aqui alguns protocolos paroquiais, né, Meire? Me ajuda. É a minha primeira reunião, mas assim, eu queria que, se vocês pudessem colocar os nomes e as empresas, né, que vocês estão representando. A gente tem 18 participantes aqui, pelo que eu estou vendo. Só para a gente ter uma ideia de quem está aqui com a gente, né? Quais são as empresas. Então, usem o chat aí para a gente se conhecendo. O chat também pode ser usado para comentários, para vocês compartilhar links e informações. Vou pedir a gentileza de vocês mutarem o microfone durante a abertura, durante as apresentações, desculpe, mas podem desmutar a hora que quiserem fazer perguntas. A reunião está sendo gravada, então, né, para que vocês todos saibam, a gente vai fazer a gravação. E também queria que vocês tivessem depois aí ter o momento da nossa foto, de abrir a câmera, né, para a gente registrar esse momento. Então, meu papel aqui era fazer a abertura. E aí, gente, assim, eu também queria ouvir um pouco de vocês, mas a minha ideia, né, para esse comitê é convidar vocês para trazerem os cases, os temas de interesse. Eu enviei uma pesquisa perguntando um pouco, né, quais eram os melhores horários para a gente fazer as reuniões. Vieram algumas sugestões de ser mais cedo, ao invés de no final do dia. Então, eu acho que vamos tentar nesse horário. Eu estou vendo que a gente tem bastante gente hoje. Eu acho que é sempre mais fácil a gente começar, né, do que terminar o dia nas reuniões, porque as agendas vão tomando muito do nosso tempo. A nossa área é uma área dinâmica, com coisas que a gente às vezes não prevê. Então, acho que talvez esse horário funcione, mas vão me dando feedback se funciona mesmo e se vocês preferem, tá? E aí eu convidei aqui hoje duas pessoas para compartilharem um pouco dos seus cases. A ideia é que vocês tragam também, né? Eu acho que eu queria muito ter a oportunidade de compartilhar aqui o que vocês estão fazendo de legal dentro dos consumer services aí das empresas de vocês. Eu acho que sempre o espaço, né, é de todos. Então, eu queria convidá-los para que sempre participem, compartilhem, tragam cases. Eu acho que isso é muito inspirador, né? A gente vê o que cada um está fazendo. Eu acho que é legal a gente poder olhar a experiência aí um do outro. Então, hoje queria agradecer muito a Kelly e a Mirella. Elas vão compartilhar aqui um pouco de cases. Acho que tem aqui uma apresentação. A Kelly hoje está coordenando o atendimento da General Mills no Brasil, e a Mirella ela está na Nissin Foods. Então, elas vão trazer aqui um pouco dos cases para a gente ver. Então, vou dar a palavra aqui para elas, Kelly. Vou te dar 20 minutos, mais ou menos, para cada uma apresentar seu case, e depois a gente abre aí para que as pessoas participem, né, e tirem dúvidas, tá bom? Então, se você quiser aí, eu vou stop meu compartilhamento. Mas antes disso, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer trazer alguma contribuição, alguma sugestão?
Quer fazer alguma pergunta, especialmente para mim que estou começando hoje? Estamos todos confortáveis, então. A gente está com a Pepsi, com a Minalba, a Ginomoto, a Mars, a Colgate, Axonobel, né? Acho que é esse o nome certinho. A gente tem bastante gente aqui, né? Então, eu queria também agradecer vocês aí pela participação. E, e é isso, gente. Vamos lá? Então, Kelly, vamos apresentar? Você fica à vontade aí para apresentar seu case, por favor. Tá bom, bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria te agradecer, Fá, pelo convite. Também é a minha primeira experiência, gente, aqui com a aba, né? A gente encontrei com a Fabiola no evento do Reclame Aqui e a gente trocou um pouco de ideia sobre isso. Aí entendi que a General Mills, né, também fazia parte da aba, então é uma super oportunidade aí de estar participando com vocês. Obrigada mesmo, Fá, pela oportunidade. E eu trouxe aqui, gente, eu nem fiz uma apresentação super estruturada, tá? Eu fiz mesmo um planinho de fundo, assim, para a gente discutir um pouco do processo de logística reversa. Não sei como é na empresa de vocês, mas aqui, deixa eu até começar já a compartilhar. Ai, peraí, deixa eu me achar aqui, como é que eu compartilho? Eu não tô vendo o botãozinho. Ah, tô vendo, tô vendo. Acho que tem Quando um share vocês. screen aí, Tem sim. tá. Já estão vendo? Já, estamos aqui já Já? vendo. Todo mundo está vendo? Eu não estou vendo mais vocês, Sim, tá? Mas qualquer coisa vocês falem aí, por favor. Então, né, só me apresentando novamente, eu sou Kelly. Eu estou atualmente trabalhando como coordenadora da área de relacionamento com o consumidor na General Mills para a região Latam. Embora, né, obviamente, Brasil é o maior volume, então, né, tem pouquíssimos casos de Argentina, México, e as marcas principais aqui da General Mills. A General Mills tem muitas marcas no mundo, mas aqui no Brasil a gente lida principalmente com Yoki, Kitano e Häagen-Dazs. E aí, como eu estava falando para vocês, quando eu cheguei aqui na General Mills em 2022, e quando eu cheguei, para mim foi uma grande surpresa. Assim, a equipe aqui é interna, a gente tem um time de 5 pessoas para fazer o atendimento dessas marcas em todos os canais. E aí foi uma grande surpresa para mim saber que, além do atendimento, né, toda essa parte de saque, o meu time também fazia todo o processo de logística reversa para os. Oi? Estão me ouvindo, gente? Acho que tem alguém com o pode microfone aberto seguir. aqui. Ah, desculpa. Fechei. Ah, então tá bom. E aí, para mim, foi uma grande surpresa chegar aqui e saber que esse time, além das questões de saque, eles também tratavam uma parte muito grande, que é o processo de logística reversa. Então, tudo era feito internamente. A gente tinha uma sala de saque, com um armário onde eles armazenavam os produtos, faziam a montagem das caixas, dos kits, e eles mesmos gerenciavam todo esse processo, e fazia o envio para os consumidores através de um contrato que a gente tinha com os Correios. Eu não sei como funciona nas outras empresas, mas assim, eu também tive a oportunidade de trabalhar em outras companhias e para mim foi muito surpresa, porque eu achei que destoava muito, né? Essa questão, poxa, precisar tirar os atendentes, né, da operação para fazer todo esse processo que demandava tanto tempo. Os 5 ficavam dedicados a isso e a gente despendia ali 8 horas semanais para fazer só a montagem dos kits, fora todo o gerenciamento, né? Então, aqui eu trouxe esse paninho de fundo aqui só para contar um pouco, né? Que é um pouco disso que eu estou falando para vocês. Então, era interno esse processo, a gente tinha, né? Eu percebi logo que eu cheguei. Era uma eficiência baixa, né? Porque assim era muito difícil fazer o controle de tudo isso, desses envios e todo o gerenciamento, essa parte de contrato com correios. A gente tinha um custo grande de armazenagem, porque imagina, às vezes a General Mills tem
imensidão, né, de um portfólio gigantesco. E às vezes tem produtos que a gente recebe uma reclamação no ano. E aí eles faziam a compra desse produto para ressarcir o consumidor, mas a compra que a gente faz da nossa fábrica precisava, às vezes a gente comprava uma caixa de 12 unidades e ressarcia 2 para o consumidor, o restante ficava ali, então tinha toda essa questão de custo de armazenagem, de perda de produtos. A gente tinha também atrasos nos casos, né, no próprio core da operação, a gente tinha essa ineficiência, porque era muito difícil, né? Desviava muito o foco dele do que eles faziam. E aí eu falei: não, não dá para ser dessa forma. E aí comecei a pesquisar e também trazer um pouco das experiências anteriores que eu tive. E aí optei pelo processo de logística reversa terceirizado. Depois de bastante discussão, a gente optou pelo time da Sac Service, é uma empresa que está com a gente desde julho. Esse projeto foi implementado em julho do ano passado, e está performando muito bem, assim. Então, a gente já consegue perceber uma melhor experiência do consumidor. Claro, os consumidores verbalizam isso, a gente recebe feedback sobre isso. A eficiência operacional, né, que a gente ganhou, ter os nossos produtos agora num armazém correto, né? A Sac Service fica baseada em São Bernardo do Campo, em Ribeirão Preto, desculpa. E a gente envia os nossos produtos para eles. Eles fazem toda essa gestão de estoque para nós. E a gente, por incrível que pareça, né, melhorou imensamente o nosso processo e ainda conseguimos uma redução de custo em relação ao contrato que a gente tinha anteriormente com os Correios. Então, para mim, assim, é um case que eu adoro falar sobre ele, porque foi realmente uma conquista aqui para a gente. E trouxe aqui um pouquinho só para dividir com vocês, acho que é meio que o dia a dia de todo mundo, mas assim, contar um pouco também dos desafios que eu encontrei nesse projeto, porque foi desafiador desde o início. Aqui na General Mills, eu ainda estou nesse momento de mostrar para os times internos quem é o saque, né? Então, assim, desde o briefing para o time de compras, foi desafiador, porque compras não sabia exatamente quem é o saque, o que faz, né, como vive. E então eu tive todo esse desafio de contar para eles qual era a nossa necessidade. Depois teve uma questão de credibilidade mesmo do time de atendimento, fazer com que eles confiassem que aquilo era o melhor para o negócio. Gente, só para garantir que vocês estão me ouvindo, né? Porque eu não estou vendo ninguém, e às vezes eu falo bastante. Super ouvindo. Fica Então tá tranquila, bom. Ké. E aí a questão de credibilidade mesmo do time de atendimento, porque no início eles foram bastante resistentes. Tinha uma questão, né, um lado de que, poxa, vai ajudar muito no nosso trabalho, a gente realmente vai poder focar no que é core da nossa função, mas tinha um outro lado que trazia muito receio, poxa vida, né? A Kelly chegou, será que vai tirar o nosso trabalho, né? Será que esse é só o primeiro passo? E assim, vão começar a tirar tarefas nossas para acabar com o nosso emprego. Então eu tive que lidar um pouco com esses receios assim do time, que no primeiro momento não foram muito abertos para receber essa mudança. E depois a questão da compreensão do time global, né? Assim, já eu não sei, né? Quem de vocês assim também se reporta para time global, mas a minha chefe, a minha gerente, ela fica baseada no Canadá, ela é chinesa, e todo o time de consumer care aqui na General Mills é global. Então teve esse desafio, né, de mostrar um pouco o que é o nosso país, né, o que é a expectativa do consumidor, enfim. E foi um trabalho de persuasão mesmo, assim. Era muito claro as melhorias que esse projeto poderia entregar, mas assim, eu acho que quando a gente também não coloca de forma muito evidente essa questão de custos, né, o quanto isso vai impactar ou não o nosso orçamento, o quanto isso vai trazer de melhorias, eu acho que é difícil conseguir, pelo menos aqui, esse comprometimento, esse engajamento do time global de comprar a ideia de falar, vamos fazer, né? Então, para mim também ficou o aprendizado de que, assim, acho que o orçamento sempre, né, em primeiro lugar, assim, começar a mostrar o que isso pode trazer de benefício. Obviamente, tem muita preocupação com o consumidor,
mas são dois temas assim, né? Assim, o quanto a gente vai ganhar de satisfação do consumidor, mas o quanto isso impacta o nosso budget. E aí esses foram os desafios, mas acabei passando por todos esses obstáculos. Aí, como eu contei para vocês, a gente implementou o projeto em julho. Dou ótimas referências, gente, da SAC Service, eles são ótimos no processo, muito flexíveis, e a gente tem performado super bem. Eu estou realmente muito feliz com esse projeto. E é isso, gente. Isso era um pouquinho assim do que eu queria, né, compartilhar com vocês. Não sei se é muito diferente do que vocês já atuam aí na empresa de vocês, ou se de repente pode inspirar alguém que de repente esteja vivendo esse momento que eu vivi quando eu cheguei aqui. Mas era isso que eu tinha para compartilhar. E se alguém tiver alguma dúvida, fica super à vontade. Muito bom, Ké, adorei o case, né? Achei incrível, assim, como, né, a sua garra de transformar, né, um processo, você chegou, viu a oportunidade, né? Então, acho que queria te agradecer aqui de ter trazido e compartilhar. Queria abrir para perguntas. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui que também estão trabalhando com a SAC Service, né? Uhum. Que também estão felizes, estão gostando. Se alguém também, se vocês quiserem também compartilhar os parceiros logísticos que vocês trabalham, porque eu, por exemplo, eu nem conhecia a SAC Service, para mim é nova. Então eu ia Uhum. pedir para as pessoas que estão aqui hoje participando, se puderem colocar no chat, se quiserem dividir, só para a gente também ter ideia dos nomes e aí um pouco do, né, de quem cada um trabalhando, eu acho que seria legal, assim, só para a gente também ter essa dimensão de quem está nesse mercado. Mas queria abrir para perguntas, Legal, Eu tenho uma queria dúvida, ouvir. Eu bom tenho dia. também. Bom Ah, dia, desculpa, eu não achei aqui, gente. Bom dia. A bom mãozinha para dia. levantar. Eu Bom fiquei dia. procurando também. Eu Não tem também tô. problema, Fernanda, Eu fica também não tranquila. achei. Eu também não achei. Tem a Deise levantou a mão, então depois ela mostra para a gente onde é. É, Deise, Mas onde é pode para a gente ficar com a começar, mãozinha. Aí, Fernanda. então vamos lá. É, Depois eu pergunto da Fernanda Tá e bom. Andréia. Obrigada. bom dia, Vamos Kelly. Meu lá. nome é Fernanda, eu trabalho na Mars. A Mars também trabalha com a Service e a gente está bem satisfeito com eles. E eu sofro muita pressão para trocá-los. Não, preciso olhar o É mercado e mesmo. tal. A gente já está com eles há uns 4 anos. Eu vou falar Uhum. todos os outros parceiros logísticos que eu já trabalhei na vida, inclusive em outras empresas. A SACService, para mim, é a melhor. Mas eu queria saber, assim, no seu processo de escolha, eles tiveram o preço mais competitivo? Foi uma combinação de preço e qualidade? O que que fez com que vocês escolhessem a SACService? Tá certo. Eu também tive a experiência. Fernanda, né? Desculpa, Uhum. Fernanda. Eu tive também, Fernanda, a experiência na JDE. Eu trabalhei anteriormente na JDE, no Café Pilão. Quando eu cheguei, eles estavam implementando e a SAC Service tinha sido a empresa escolhida. Então, eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar com eles. Conhecia outros parceiros também, porque eu trabalhei na Unilever, né? Então, conhecia bastante parceiros nesse ramo, mas eu realmente fiquei muito encantada pelo trabalho da SAC Service, e quando eu fui para compras, eu já fui com essa recomendação, mas eles não me deram muita bola, não, obviamente, como eu falei, a questão do orçamento, né, fala mais alto, então eles chegaram a cotaram com dinâmica, e eu não me lembro o nome dos outros dois parceiros. A SAC Service não tinha o preço mais competitivo em todas as regiões, mas em São Paulo, eles oferecem no contrato deles uma modalidade chamada visita econômica. Então, o mesmo trabalho que os Correios faziam para a gente de envio, com o mesmo preço, só que eles vão pessoalmente na casa do consumidor quando algumas regiões de São Paulo, Minas Gerais, Curitiba, tem umas 4 ou 5 regiões. E aí eles têm essa modalidade de visita econômica. São Paulo, aqui para a gente, é o nosso principal volume, né? E aí foi através disso que eu consegui persuadir com o time de compras. Eu falei: olha, gente, tá, entendi. Eles não têm o preço mais competitivo, mas o nosso maior volume é aqui a região de São Paulo.
e eles têm essa modalidade muito diferenciada. Eles vão pessoalmente, o representante vai pessoalmente na casa do consumidor, cobrando o mesmo valor que os Correios cobrariam para enviar, né, o produto via Correios. E aí foi assim que eu consegui persuadir. Mas eu realmente estou muito feliz assim com eles, como eu falei, é uma empresa familiar, né? Assim, então, para algumas questões eu sinto isso, né? Traz bem essa essência familiar, mas eles são muito flexíveis, sabe? Eles são. Não tem nada assim que eu converse com a Sac Service, olha, tem uma necessidade e eles não consigam, sabe, sanar. Agora, eu estou expandindo um pouco esse trabalho para aqui a gente tem os times de qualidade que precisam muito comprar produtos para análise, né? Para fazer análise, e eles estão fazendo esse serviço para a gente também. Então, eles fazem compras de lotes diferentes tal, e enviam para o meu time de qualidade. Tem ajudado muitos times aqui, porque antes eram os próprios times que saíam atrás de produtos, sabe? Para compra, para análise. Ah, legal. Respondi? Perfeito. Sim, sim, super, obrigada, viu? Imagina! Acho que quem estava na frente, a Andrea, a Juliana ou a Deise? Temos três aqui de mãozinhas Vou levantadas, falar menos, meninas. tá, gente? Eu falo muito. Vamos lá, que ainda tem mais uma apresentação aqui. Aí Quer eu falar, posso falar. Andrea? Ah, Vamos falo, lá. falo rapidinho também. Fabi, você não vai lembrar, trabalhei com você na Eu tô Unilever, lembrando de você. Agora Patrícia eu Cita, lembrei. queria dizer, há Muito bom. 225 anos atrás. Pelo amor de Deus, que você entrega a minha idade, mulher. Mas que bom Era te ver aqui. Tô muito muito. feliz de te encontrar, né? Olha Então, que a gente lembra, riqueza. né? Fabíola Lupinário, eu sou da Axo, Tintas Coral. Ah, que demais. Esse Tem um segmento é muito povo legal. Devem aqui ter bem desafios bem interessantes aí para você contar pra gente. nossa, muito, né? Eu lembro assim, não vou nem tomar o tempo, mas temos história. Não, Ótimo. só para comentar que vocês pediram com quem que a gente está trabalhando, a gente estava com a Mundial e aí a gente está migrando de volta para Outlog. A Unilever há muito tempo tinha Outlog também, migrou. O que eu queria perguntar, né, para a Kelly rapidamente. Kelly, o operador logístico de vocês, né, aí na General Mills, eles não faziam essa parte de logística reversa? Vocês tiveram que procurar um operador específico para esse tipo de serviço? Essa é a minha dúvida, tá? Tivemos que procurar um específico, tanto que quando eu fui para compras, eles falaram: meu Deus, mas assim, a gente Exato. trabalha com vários processos logísticos, mas assim, para saque a gente nunca ouviu falar. Então, aí eu dei, né, essas referências dos fornecedores que eu conhecia, mas não tinha nada parecido aqui na General Mills. Não foi possível aproveitar nenhum fornecedor que a gente já tinha aqui nos nossos contratos, tal, não foi possível. A gente teve que ir em busca E mesmo. atrás de um. Legal, obrigada, Isso. viu? Obrigada, Imagina. Kelly. Deise ou Juliana, querem fazer a pergunta? Não, é só para perguntar, meu nome é Juliana Schertman, eu trabalho na Haleon, a antiga GSK Consumo, a gente teve um bem parecido, antes era interno, ainda era mais complicado, porque o nosso saque é terceirizado, não fica nem no Brasil, e tinha uma pessoa no Brasil que fazia, e aí a gente mudou para Serve Pharma, eu não sei se algum de vocês já trabalhou com a Serve Pharma, Não eu acho conheço. porque que um dos nossos, né, a gente tem muito medicamento OTC, então ainda é mais Sim. complicado, tem que ser fornecedor que tenha a aprovação da Anvisa, e aí melhorou muito a satisfação do consumidor e também reduziu muito o número de reclamações no PROCON, porque quando Que era um time bom. interno fazendo, a gente estava toda hora, a pessoa não enviava, tinha problemas, então assim, foi realmente, é difícil, eu entendo tudo que vocês passaram, porque realmente é complicado convencer que a gente precisa desse custo, mas no fundo não é um custo, né, é um investimento. Então, só para Exato, acho adicionar, que esse é o desafio, né, Juliana, de mostrar o investimento, como você investimento. falou, né? É porque essa barreira da comunicação com o global, né, é realmente muito Muito, desafiadora, né? muito. Muito. E uma coisa, gente, que eu esqueci de comentar com vocês, mas que para a gente foi muito bacana, a gente tinha muitos consumidores que entravam em Procon, assim, e eles pediam um ressarcimento em dinheiro. A gente não tinha a menor condição de fazer o ressarcimento nessa modalidade.
qualidade, né? E agora, com a Sac Service, eles têm todas as É isso. modalidades, eles podem fazer Pix, eles também podem fazer transferências bancárias para outros países. Então, quando eu tenho um caso de México, que de repente precisa, né, de fazer o ressarcimento em dinheiro, eles conseguem viabilizar essa operação. E aí eu fiquei muito feliz, assim, sabe? A gente realmente matou um problemão que a gente tinha aqui. E até te perguntar É isso, que eu você tem acho algum que fornecedor Latam? Porque hoje eu só tenho no Brasil, mas outros países da Latam é a pessoa interna que faz isso. Se existe uma saque service nos outros mercados da Latam, você também não Uhum. usa. Você usa eles, não tem Uso nenhum eles saque para service. tudo agora. Tá bom, obrigada. Imagina, obrigada a você. Eu acho que a minha pergunta era mais nesse sentido, como que você faz quando é fora do Brasil essas reposições de produto? Normalmente, no meu processo formal, o time de qualidade dos países viabilizam a troca para o consumidor. Então, o meu analista ele meio que abre um chamado, aciona o time de qualidade do país e é o time de qualidade do país que viabiliza isso. Mas já tive situações de o próprio país não conseguir também, porque lá eles não têm, né, essas modalidades tão flexíveis assim. Então, quando o consumidor também bateu o pé e precisou do ressarcimento em dinheiro, a gente conseguiu viabilizar através aqui desse processo com a Sac Service. E eles fizeram como, que é porque, desculpa de eu me, assim, né, eu fico pensando também a oportunidade que existe para as empresas logísticas de atuarem em Latam, né? Então, assim, acho que fica aí, eu deixaria para você como sugestão agora, talvez pensar junto à SAC Service se eles não têm interesse de ampliar as operações, visto que existe Legal. essa necessidade em outras regiões, porque eu acho que é uma forma de você também ampliar teu escopo, porque você pode trabalhar com um fornecedor que já te atende Brasil e expandir para outras regiões. Então, Boa. acho que penso assim, que talvez exista uma oportunidade de sentar com ele, explicar dessa necessidade Latam e se eles não teriam interesse de ampliar, né, essa atuação. Porque eu Com acho que certeza. o que você sente, outras empresas também talvez gostariam de fazer, Com já que certeza. muitas empresas hoje têm que atender o consumidor em diversas regiões. E em Latam, eu acho que dá para a gente harmonizar o fornecedor, entendeu? Então Muito bom, eu Fá. pensaria nessa rota agora com ele, Eu vou trocar essa sentaria com ideia. o SAC Service, explicaria para ele, gente, o que vocês fazem no Brasil tem uma oportunidade de fazer Latam. Vocês não querem estudar, fazer um piloto e talvez levar para o global, entendeu? Essa possibilidade. Muito bom, muito legal. Eu não tinha pensado ainda por esse lado, mas e como eu falei, eles são muito flexíveis e eles estão crescendo muito no mercado. Sim. Então, talvez seja uma ótima oportunidade de eles queiram abraçar. Sim, né? Eles Sim, podem. e eu acho que também para você, sabe? Como oportunidade, desafio profissional, sabe? Como Uhum, você faz o rollout da prática que você desenvolveu no Brasil para outras regiões, né? Então, acho que também, legal, como desafio profissional, pode ser uma oportunidade, né? Não sei se, não sei o que você acha, mas queria deixar esse ponto aqui de reflexão. Raquel, excelente. passei na tua frente, me perdoa, mas queria te dar a palavra para a gente passar para o segundo case. Não, tranquilo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bom dia, Raquel, Raquel. bom dia, eu sou da Coty. Na realidade, a minha pergunta você acabou respondendo já, Kelly, porque era se a Sac Service faz reembolso bancário, transferência bancária, Pix, esse tipo de coisa. E aí você já respondeu Eles que sim. fazem sim. E agora, nos casos judiciais, né, esses casos de PROCON, que depois o meu jurídico entra, né, e aí faz esse acordo com o consumidor, a gente consegue finalizar já super rapidinho, porque basta abrir uma ordem de serviço e eles realizam a transferência para os casos normais em até 24 horas, né? Mas eles Uhum. também trabalham com as urgências, então super tranquilo, assim, tem apoiado, gente, apoiado muito. Meu time jurídico, meu time de qualidade, sabe? E o próprio time de saque, óbvio, né? E em termos de prazo para Pix, transferência bancária, você está satisfeita com o que eles Super executam? satisfeita, eles são muito rápidos, assim, como eu falei, o prazo é de 24 horas depois da abertura do chamado.
sempre que eu me comprometo com o consumidor, a gente já tem isso nas nossas respostas padrões, e eles nunca fogem disso, sabe? Não tenho nenhum problema em relação a isso. Tá ótimo, tá ótimo. Aqui na Coty a gente tem um processo grande de Pix, principalmente, Uhum. então é importante que a gente tenha um parceiro que faça isso. Hoje a gente trabalha com a Sprinter, eles já são Latam, eles já executam Pix para nós, mas a gente quer dar uma olhadinha em outros parceiros aí no mercado, por isso que eu estou perguntando. Legal. Minha última pergunta, bem rapidinha. Sac Service trabalha com o correio deles para vocês? Ou vocês usam o correio de vocês para eles executarem as trocas? Com o contrato deles. Eles têm um contrato Ótimo. com o Correios que era mais competitivo que o contrato que a General Mills tinha com os Correios. Pela Entendi. própria natureza da operação deles, né? Eles conseguem esse valor mais competitivo. Tá ótimo, joia. Super Tá obrigada, bom? super esclarecido. Imagina. Mais alguém quer perguntar, gente? Então, Kelly, queria agradecer de você ter trazido aqui o case para compartilhar com a gente. Fiquei muito feliz. Achei incrível, assim, né, a sua competência de ver oportunidade, de convencer o global, de convencer compras, né, de transformar algo que não estava legal para agregar valor para o consumidor. Então, realmente, assim, achei muito incrível e queria te agradecer por ter compartilhado aqui conosco, tá? Fá, eu que agradeço a oportunidade e isso é fruto do que você me ensinou. Ai, querida, linda, eu muito orgulho de ver você brilhando aí na General Mills, muito feliz, viu? Boa Obrigada. sorte e vai para as cabeças, mulher, agora vai Vamos que para o Latam. vamos. Isso aí, obrigada. Obrigada. Mirela, tá por aí, querida? Eu vou te dar a palavra agora tá com você. Olá, bom dia, obrigada. Vou dar continuidade então aí, né? Falar um pouquinho para vocês sobre o saque da Nissin. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Eu vou então começar, acho que já está no modo apresentação, todo mundo já está vendo, as meninas que estão aqui comigo também já compartilharam, e aí a gente vai então fazer essa apresentação para vocês e depois abrir para perguntas, para um bate-papo, né, para uma troca, para que todos aprendam, né? Essa é a grande questão do dia de hoje, eu entendo assim. Primeiro, eu agradeço a oportunidade. Eu sou Mirela Marque, eu sou gerente de comunicação e relacionamento da Nissin Foods do Brasil. Sou responsável pelo SAC, pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor da Nissin, também por toda a área de comunicação corporativa da organização, tá? Só para falar um pouquinho da Nissin, somos fabricantes de macarrão instantâneo, né? Fazemos parte do grupo Nissin Foods, né, no Nissin Foods Group, fundado em 1958 pelo inventor do macarrão instantâneo, o senhor Momofuku Ando. Depois, se lá no final da apresentação eu tiver um tempinho, eu vou contar um pouco da história dele, que é uma história incrível, né, de propósito, e vamos ver se dá tempo. No Brasil, a Nissin está presente desde 1965, né, fabricamos mais de 50 SKUs aqui no Brasil, né, e os principais, acredito que todos, certeza que todos conhecem, vamos de Nissin Lamen, Cup Noodles e Nissin Lamen Suave, são alguns dos principais aqui fabricados no Brasil, mas do Brasil nós também fabricamos aproximadamente 18, 19 SKUs que vão para o exterior, para países da América Latina, tá? Então o nosso saque atende, além do Brasil, também alguns países da América Latina. Falar agora do saque, só para contextualizar para vocês. Então, a nossa implantação foi no ano 2000. Eu tive a grande oportunidade de implantar o saque, eu estou na Nissin desde então. Começamos esse saque com uma colaboradora, hoje nós temos 9 colaboradores, um gerente, que sou eu, uma coordenadora, 3 assistentes, uma analista de saque e 3 analistas de web saque responsáveis só pelo atendimento em redes sociais. Atendemos aí uma média de 1.800 manifestações mês,
né? E atendemos todos os canais. Abrimos o canal conforme há uma demanda do consumidor. Então, eu estou sempre atenta ao que está acontecendo com o consumidor, e mais do que com o que está acontecendo com o consumidor, eu gosto de falar que quando a gente pensa em consumidor, a gente tem a mania de falar o consumidor, né? Não. Vamos enxergar, não na terceira pessoa, mas na primeira, eu consumidora. Então, aqui, os nossos canais de atendimento, eles são abertos de acordo com as demandas que surgem de necessidade, de pontos de contato com o consumidor, tá? No nosso saque, nós trabalhamos com uma filosofia muito interessante, é um tripé que nós desenvolvemos, é a base do nosso trabalho. Esse tripé está formado por pessoas, tecnologia e processos. Nós entendemos de verdade que nada funciona sem esse tripé. Então, eu tenho que ter um time de pessoas com um perfil adequado, desenhado por nós e validado pelo nosso departamento de recursos humanos, né? Um perfil específico, inclusive de acordo com o canal e a mídia que esse analista de atendimento ou assistente vai trabalhar, né? E focado também quando a gente olha para pessoas em treinamento. Aí eu consigo ter um time perfeito para o nosso saque funcionar. Eu preciso ter uma tecnologia importante para o nosso saque funcionar. Eu preciso ter um software que nos atenda, e aí não adianta ser o melhor software que, por exemplo, as empresas de telefonia vão usar, porque eu recebo, em média, 1.800 manifestações, e uma empresa de telefonia milhares, então eu preciso de um software que se adeque à nossa necessidade, né? Hardware, porque nós trabalhamos em formato híbrido, então eu preciso ter tudo de acordo para minha colaboradora trabalhar tanto aqui como em casa, né? E ainda telefonia, né? Nós ainda temos um percentual de consumidores, é pequeno, cai a cada ano, acredito que com todas vocês, mas ele ainda existe. Então, eu preciso ter um sistema de telefonia bom para poder atender esse consumidor que me demanda o telefone. E o ponto aqui importantíssimo para nós, né? Me coloco à disposição, se vocês quiserem, para um dia a gente discutir só sobre isso, são os processos. Nenhum saque funciona sem processos parrudos. Nenhum. É assim que nós trabalhamos e entendemos aqui, né? E processo é muito mais do que, para nós, um script. Não, é um processo, é um passo a passo. Hoje eu tenho, os nossos times, eles têm processos desenhados para cada canal de atendimento. Quem vai fazer o atendimento em redes sociais, ele tem o começo, o meio e fim, fluxos, e pode parecer assim, nossa, mas quanta coisa, quanto material, é difícil? Não, é super tranquilo trabalhar e nos garante uma segurança, inclusive com relação ao consumidor, tá? Então, os nossos processos, eles são diversos, mas aí passa pelas atividades diárias, separadas por canais de contato e comunicação, tratativas de cada manifestação que entra junto com o Q&As, que são aprovados, inclusive, pela nossa área de qualidade jurídico, né? E também nós temos processos desenhados de indicadores mensais que nós acompanhamos, tá? Então, essa é a filosofia do nosso saque. Então, esse tripé ele tem que funcionar, né, para que a gente consiga atingir os KPIs que nós atingimos mensalmente, tá? Que são as nossas metas mensais. Hoje eu vou falar para vocês de 2 pontos aí, um pouquinho do nosso saque, né? Então, o que eu vou trazer para vocês? Vou falar para vocês, vou compartilhar com vocês qual é a nossa experiência do atendimento nas redes sociais, que é um atendimento compartilhado com nossa agência de marketing e que dá certo. E se der tempo, eu vou falar sobre as ações de relacionamento, tá? Mas eu vou focar aqui em redes sociais, eu trouxe os dois, vamos ver o que a gente vai conseguir aí no tempo, tá? Então, primeiro, para falar do nosso atendimento em redes sociais, qual é a nossa estrutura? Assim como qualquer outro colaborador que trabalha no saque, o nosso time que faz o atendimento em redes sociais, ele é um time que tem um perfil específico. Então, as colaboradoras, elas têm formação universitária na área de comunicação, elas têm alguns skills específicos para trabalhar na área de redes sociais. Então, a primeira coisa do nosso atendimento é ter esse profissional. Sem esse profissional, não vai funcionar. E o que nós fomos aprendendo durante o tempo? No nosso caso, tá, gente? É muito particular, né? A gente contratava colaboradores que tinham experiência em redes sociais, em atendimento, e trazíamos aqui para casa. Não dava certo. Então, a gente começou a desenhar que o certo era eu pegar o assistente e, a partir do plano de carreira,
ele chegar a um analista de redes sociais. Porque quando eu trouxe, né, nós já tivemos algumas experiências do mercado, esse profissional vem super pronto. E ele vem pronto para um atendimento que é muito mais um atendimento que hoje, por exemplo, é compartilhado e quem faz é a nossa agência de marketing. O que nós precisávamos era de alguém que fizesse o atendimento dentro das redes sociais de demanda de consumidor. E começou a não dar certo. E aí a gente conseguiu estruturar, então hoje a gente conta com um time específico, e o nosso time são as nossas colaboradoras que começaram a atender em outros canais, e que por meio do seu desenvolvimento profissional chegaram ao canal redes sociais, tá? Hoje nós atendemos Instagram, Facebook e Twitter, e no Instagram nós temos 2 páginas, que é Nissin e Cup Noodles, Facebook também 2 páginas, Nissin Cup Noodles, e Twitter, que nós temos a página institucional. Então, todo o nosso time atende essas 5 páginas, né? Então, eu tenho 3 colaboradoras dedicadas a esse trabalho, que, lógico, possuem um software, né? Afinal, nós temos lá o tripé, um deles é a tecnologia. Sem o software, elas não conseguiriam fazer. Então, eu tenho um robô que monitora sem parar tudo que acontece nas redes sociais, né? Para que esse time possa fazer o atendimento, tá? E aí, nós desenhamos como estrutura o atendimento compartilhado com a nossa agência de marketing, né? Foi fácil? De jeito nenhum. Foi muito difícil. Foi de um dia para o outro? Não, não foi, né? Nós não temos receita de bolo, né, gente? Eu trabalho com atendimento há mais de 30 anos, então eu vivi a mudança da tendência, né? Quando eu comecei a minha carreira, nós recebíamos cartas, e hoje a gente trabalha no digital. Então, não havia receita. Como não há? Por isso que eu falo, hoje é um grande aprendizado, né, ter esses nossos bate-papos e essas trocas é muito importante para nós. Porque muito do que acontece na nossa área não tem receita de bolo, principalmente nos canais digitais. E aí foi com muito aprendizado que a gente desenhou a nossa estrutura de fazer o atendimento compartilhado. E qual foi a concepção para isso, né? Onde nós começamos? Primeiro, todo mundo atendia tudo, né? Vamos abrir, tem que atender, o consumidor está falando alguma coisa, é uma reclamação. E aí era aquela beleza. A gente dava conta, mas não era estruturado. Fazíamos o possível, mas não era estruturado. Então, primeiro, a gente começou a entender que a gente precisava ter muito conhecimento de qual era a estratégia do nosso departamento de marketing dentro dos nossos perfis nas redes sociais, tá? Antes, por exemplo, de fazer esse desenho do atendimento compartilhado, a gente respondia tudo aberto na timeline, por exemplo. E a gente começou a perceber que essa não era a estratégia que o marketing queria para aqueles perfis. Porque a nossa estratégia mercadológica dentro das redes sociais é uma. Mas eu também não podíamos deixar o nosso consumidor sem atendimento. Então, a gente foi se adequando. Então, primeiro foi isso, foi uma imersão nas estratégias de marketing e entender onde seria o ponto, onde seria aquele divisor de águas do que era consumidor, demanda de consumidor, e o que era realmente um post de um consumidor, uma insatisfação, ou um post relacionado a uma campanha. Então, primeiro foi isso, né? Foi entender a estratégia de marketing. Depois disso, foi realmente desenhar marketing. Então, vamos testar. E aí foram erros e acertos, tá, pessoal? Como eu disse, sem receita de bolo. Vamos fazer assim, vamos testar, corre piloto 1 mês, corre piloto 2, e essa estrutura que eu tô contando para vocês, ela está funcionando desde 2018, tá? E muito bem, eu vou mostrar os KPIs. E aí, o segundo ponto foi esse alinhamento de estratégia. Então, desenhar mesmo, novamente lá no tripé, processos, e desenhar. Vai funcionar assim. Vamos validar isso, tanto do nosso lado, estratégia de marketing, do nosso lado, estratégia de saque, né? Como do lado do marketing, estratégia mercadológica. E aí, nós desenhamos que a nossa agência de marketing, ela ia fazer, e faz até hoje, o atendimento das demandas relacionadas a redes, a campanhas. Se o consumidor faz um post em uma campanha que nós publicamos, se o consumidor fala de algo que está relacionado a algum tópico, algum assunto mercadológico, é a nossa agência que vai fazer o atendimento. Caso contrário, somos nós que faremos o atendimento. Até porque nós temos um tempo médio de resposta de 1h30. E aí a agência assustou muito, né? Porque realmente 1h30 é algo quase que insano.
né? Então, aí a gente desenhou, e a gente sabe que o nosso consumidor, o consumidor que tem uma questão relacionada ao nosso produto, ele precisa ser atendido em, no máximo, 2 horas, que é a nossa meta, o nosso KPI. A gente consegue em 1h30. Mas a gente sabe que um consumidor que vai fazer um comentário sobre uma campanha nossa que está na TV, ele pode ter, a agência pode ter um tempo médio de resposta diferente. Então, foi isso que nós desenhamos em processos, tá? E aí, planejamos todo esse atendimento, como ia funcionar, né? Como que é o fluxo desse atendimento? Então, o post entrou na página, nós temos as nossas analistas aqui, que elas vão avaliar o que é essa demanda. Se ela é uma demanda de saque, relacionada aos nossos produtos, né? Ou uma insatisfação relacionada à nossa marca, e aí a gente também tem um limite, quando a insatisfação, isso está em processo, nos nossos procedimentos, qual é o nosso limite de tratar uma insatisfação da marca e quando é a agência. E hoje a gente nem precisa mais ninguém avisar ninguém. Gente, o negócio funciona. É incrível, ele funciona. Um já sabe o que é a área do outro para trabalhar, tá? E aí a nossa analista avalia o que é saque, entra no nosso fluxo de atendimento de redes sociais, né? O que não é, a gente sabe que a agência vai trabalhar. Às vezes acontece da agência não retornar para aquele post, mas por quê? Estrategicamente, ela não tem que responder para aquele post. E tudo funciona muito bem, porque a gente tem tudo alinhado, tá? E a nossa analista avalia isso a partir do book de manifestações que ela tem. O que é saque, o que é agência, e agência do mesmo jeito. E a gente trabalha muito bem. Inclusive, muito bem no atendimento em redes sociais nas épocas de festival. Por exemplo, um Rock in Rio, né? Ou um outro festival, um outro evento grande, não tão mais grande como uma CCXP, uma BGS, a gente consegue fazer o atendimento, né? Por exemplo, mesmo que haja uma demanda de consumidor de um produto que seja dentro de um festival e que a nossa agência fez vários posts e está trabalhando campanha em nossos perfis do festival, a própria agência sabe que o saque vai resolver. Então a gente consegue fazer isso, tá? O que nós conseguimos com tudo isso? Né? Então, essa nossa estrutura aí que funciona desde 2018, né? Então, nós temos aí 97,5% nosso First Call Solution em redes sociais, contabilizando Facebook, Instagram e Twitter, né? Então, para nós é um número incrível, um percentual muito, muito, muito bom, né? E nós temos uma satisfação de 100% dos consumidores que nos contatam, demandam via redes sociais, né, um trabalho do saque, um atendimento do saque, né? Então, esses consumidores, nós temos aí uma média, esses KPIs que eu estou trazendo para vocês são dos últimos 6 meses, são KPIs analisados dos últimos 6 meses, e a gente tem uma satisfação aí de consumidores via redes sociais de 100%. Né? Então, isso mostra que toda essa estrutura que está amparada em processos, principalmente, né? Ela funciona, ela flui. Não é fácil, chegar até aqui é muito difícil, são anos, mas ela funciona. E eu acho que eu não tenho tempo, né, Fabiola, porque aí eu ia fazer né? Então, por isso eu vou terminando por aqui, tá? Isso. Eu acho que a gente pode deixar para um outro dia para você falar a parte de ações de relacionamento, mas achei que foi muito rico, né, o que você trouxe para falar aí do atendimento em redes sociais. Eu, como você, eu vivi a tendência também, a mudança de tendência. Eu comecei com as cartas, que eram o maior volume, né, naquela época, e hoje a gente vê esse desafio que é trabalhar em redes sociais, que eu falo, né, quando a gente existe uma comunicação que é no privado, né, quando a gente fala por 0800, por e-mail, e redes sociais a gente fala por uma plateia, né, então realmente tudo isso que você está trazendo, ele é um desafio enorme, e eu imagino o quanto, né, de desafio e de esforço foi colocado para calibrar o papel de saque e de agência, né, porque eu acho que realmente aí tem um desafio grande, né? Qual é o escopo de quem, para ninguém se atropelar e também para manter o mesmo alinhamento, né? O consumidor não pode saber, para ele é a mesma pessoa, mas nós trabalhamos em times diferentes. Exatamente. Então não é fácil, realmente por isso que eu bato aqui na tecla e tá presente aqui a Tatiana, que é a coordenadora do nosso saque, que cuida de toda a gestão para nós, e eu bato muito nessa tecla de processos,
Eu acho que as grandes falhas que existem, e pensando lá no consumidor na ponta, inclusive na insatisfação dele, são Sim, falhas nossas de processos. E sim. aqui a gente tem que ter um processo muito parrudo. E eu estou à disposição para perguntas também, tá, Vamos pessoal? abrir rapidinho, gente. A gente tem 8 minutos, mas queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta, mas vou dar a vez aqui para o pessoal primeiro. Eu acho que a Deise e a Juliana, né? Eu levantei a mão. Gente, é só uma Vamos lá. pergunta que, assim, eu talvez seja uma dúvida de outros também. A gente tem muita dificuldade de como mensurar, fazer os KPIs dos contatos que a gente tem em social media. Como que vocês estão fazendo isso para coletar o feedback dos consumidores? Nós fazemos Perfeito. pesquisa após cada manifestação, né? Então a gente tem lá a manifestação do consumidor, fazemos a tratativa e mandamos um link de pesquisa. E ele nos retorna. É incrível, né? Você pode falar, nossa, mas consumidor de redes sociais ele retorna. Lógico que eu acho que vai muito também assim, até da relação, né, que tem o consumidor com a marca. No nosso caso é isso. Acabou, isso a gente faz em todos os canais. E aí a gente levou toda a nossa experiência disso em outros canais para as redes sociais. Flui do mesmo jeito. Acabou de fazer, fez a reclamação, fazemos a tratativa, finalizou, vai a pesquisa. E na pesquisa a gente faz as perguntas relacionadas aos nossos KPIs, né? Por exemplo, First Call Solution ou a própria satisfação do consumidor, tá? Legal. Perfeito. E aí, nesse caso, você só atende via inbox, né? Exatamente. A gente tem uma primeira resposta aberta para todos, também isso faz parte desse alinhamento junto com a agência. Antes era tudo aberto, e aí nessa imersão nossa de entendimento onde era o lugar e onde era o lugar mercadológico da organização, então o que ficou definido? Que nós temos algumas respostas-chave que vão ali, abertas para todos, mesmo em caso de reclamação, e aí a gente já fala ali, ó, nós vamos te chamar no inbox, tá? A gente vai conversar com você aí no particular. E flui, dá super certo. E aí toda a tratativa é entre nós e o consumidor. Mas, como bem lembrou e reforçou a Fabiola, nada, o consumidor ele pode pegar, e já aconteceu, nossas tratativas no inbox, dar um print e depois fazer outro post, tá? Mas a nossa conversa mesmo e toda a tratativa com ele em qualquer canal de digital, de redes sociais, é no inbox. Certo, obrigada. Nada, imagina. E eu ia te perguntar justamente isso, sim. Quando você manda a pesquisa, você faz, como o atendimento é via inbox, você manda a pesquisa de satisfação via inbox já, né? Mesma coisa, exatamente. Você já migrou o canal para o inbox, tá? Exatamente. E uma outra, perfeito, que a gente começou a implementar agora, mas a gente está com uma resposta legal. muito baixa. Qualquer coisa podem ligar para a gente, viu? Tem meu Obrigada, e-mail, porque a gente aqui, até para um bate-papo. a gente está tá? Isso é Mas muito bom, pode porque a gente perguntar. faz muito. Pois é, porque nem sempre a gente vai para o inbox, então a gente só responde quem começa por inbox. Então o nível de Não. resposta está muito baixo. A Vocês gente tá mandam levando tudo para o tudo pro inbox. E foi no Perfeito. aprendizado, tá? Não foi assim, Tá. começamos assim, foi uma beleza. Não. A gente começou como Então. você, e a gente começou a perceber que não tinha alguma coisa, e aí junto com o marketing a gente foi. E o marketing também era uma época onde a gente estava participando de alguns eventos importantes nacionais, e o marketing também não queria essa mistura dentro dos nossos perfis, e a gente começou a carregar para lá. E deu certo. E aí a gente faz toda a tratativa no inbox. Lógico que o consumidor às vezes printa, principalmente se ele de repente não ficou satisfeito com a tratativa, ele vai postar e faz parte do negócio. A gente sabe, redes sociais é assim. Mas toda a nossa conversa, inclusive pesquisa, fica com ele lá no privado, tá? E aí uma dúvida, você falou que tem o saque e a agência respondendo. Vocês têm assim, os mesmos guides para garantir, né, que você falou com a mesma linguagem, vocês têm Temos. guidelines? E os nossos guidelines, inclusive, são de acordo com as nossas marcas. Então, por exemplo, eu tenho um guideline focado em Cup Noodles, onde é uma marca jovem. Então, eu tenho que conversar, mesmo sendo saque, eu tenho que conversar usando um guideline, uma linguagem, e aí isso está no nosso guideline de Cup Noodles, de acordo com aquela marca, é a persona, né? Então, realmente, para cada, né, a gente tem separado, sim, tá? Se você depois quiser fazer uma reunião, eu estou à disposição, tá bom? Poxa, muito obrigada. Meu e-mail, não só você, o que vocês precisam. É troca, né, gente? Deu certo para mim, sim. Não sei se vai dar para vocês, mas assim, o que eu puder trocar e auxiliar, né, eu estou à disposição, tá? Perfeito. Muito obrigada e parabéns pelo case. Obrigada, legal. muito obrigada. Parabéns. Quer perguntar? Quer? Quero, Fá. Mirela, na verdade, eu queria entender com você, hoje não é necessário, então, que a sua analista faça nenhum tipo de filtro, né? Já
do entendimento da agência, o que é escopo deles e o que é escopo do seu time. Ninguém do seu time precisa filtrar, então, e avisar a agência, olha, isso aqui é seu. Não. Por quê? Não, Porque isso está desenhado no no seu nosso processo relacionado às redes sociais. Então, quem Uhum. tem dúvida, entra lá. Tá? Hoje, assim, há muito tempo, nossa, a Tati está aqui comigo, que eu nem lembro. Sei lá, há 3 anos que ninguém nunca mais tem dúvida. Mas pode acontecer. Entendi. E se tiver, tá lá no documento. Então, hoje flui. Tanto que é nosso como que é deles. Só o importante, rapidinho, é o nosso respeito também com relação a eles. Tá? Então, o que eles não respondem, a gente não vai questionar. Foi uma decisão deles de não responder, porque não é demanda de consumidor. Tá, existe essa confiança de que, assim, Existe. não tem resposta, é estratégico, né? Porque não porque tá lá no nosso... largaram lá. Exatamente, Aham. exatamente isso. Tá bom? Tá certo, obrigada. Nada, imagina. Tá fechado o seu microfone. Desculpa. Gente, eu queria. Vamos fazer nossa foto, mas antes disso, eu queria super agradecer, meninas. Os cases foram muito legais, muito inspiradores. É muito bom a gente ver, né? Assim, acho que todo mundo aí se depara com os mesmos desafios no dia a dia. Então, acho que essa é a riqueza da gente poder ter esse espaço de trocar, deu certo, não deu, o que que você está fazendo, né? Eu acho que para mim esse é o grande objetivo aqui desse comitê. Então, queria convidá-las para participarem. Eu vou de novo, junto com a Meire, aí, mandar um e-mail para que na próxima reunião alguém também venha, apresentem outros cases. Então, queria que realmente vocês, né, se engajassem. Eu acho que a gente não está buscando coisas estratosféricas, né? Eu acho que são coisas simples, mas que são muito do nosso dia a dia. Então, eu acho que qualquer contribuição é válida e ajuda a gente a repensar o que a gente está fazendo. Então, participem. E é isso. Vamos finalizar com a nossa foto, Meire? Se vocês puderem abrir as câmeras, não vão embora sem tirar a foto. O pessoal tá fugindo da nossa Tá foto. fugindo, tô sentindo. Vamos lá, então, por Vamos favor. lá. Ótimo, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada, Meire. pessoal. Beijo, bom dia, bom Obrigada. Obrigada, bom trabalho. dia a todas. Beijo, Bom tchau, dia. tchau. Tchau. Beijo.